A gente tem estudado o livro de Gênesis e na semana passada a gente viu a criação do homem. E hoje a gente vai falar mais específico sobre a mulher. Eu queria que vocês me acompanhassem na leitura desse texto. Se vocês estiverem aí também com a sua Bíblia, podem abrir também. E vai falar especificamente sobre a criação da mulher. E eu vou ler com vocês. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como o chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Está aí a criação da mulher. Antes da gente ir para a mulher mesmo, eu queria que vocês prestassem atenção num pequeno detalhe do texto. Eu gosto dessas coisas, acho muito interessante, que a partir desse pedaço, o autor, que é Moisés, ele começa a se referir a Deus como Senhor Deus. Ele começa a usar o Senhor Deus, que é Jeová Elohim, se você for ver no original, e é diferente do que ele estava usando antes, ele só estava falando Deus, e agora ele fala de Senhor Deus. E isso muda, até se a gente olhar, agora ele usa 4 vezes o termo no texto, e isso nos ajuda a ver uma coisa diferente sobre Deus, porque no capítulo 1 era o Deus Criador. A gente estava vendo essa questão, que traz muitas informações, né? O poder dele, a soberania, todas essas coisas. Mas agora, o intuito disso é aproximar Deus da gente. Essa relação, é o relacionamento que ele tem com a gente. Então, é trazer isso mais para perto. Era a intenção do autor. Então, saber mais sobre o Criador ajuda a gente a saber mais sobre a criação, sobre as criaturas. E a gente faz parte disso também. Então, Deus, no primeiro capítulo de Gênesis, é o Criador. Ele continua sendo o Criador, mas no capítulo 2 é um ser já mais relacional. Porque Deus, quando ele faz o homem e a mulher, e ele não faz essa criação e deixa ela ali, ele não fez isso para ser um brinquedo dele, ele não fez isso como se a gente fosse animais de estimação, sabe? Tá ali, ok. Não, ele quer um relacionamento com a gente. Ele fez o homem para andar junto com ele. Então não é algo solto. E a gente conhecendo isso, esse Deus Criador Todo-Poderoso, a gente começa a perceber quem ele é lá em cima, maravilhoso, e como a gente é pequeno diante de toda essa grandeza. E é aí que começa a se criar essa questão da adoração. Esse Deus maravilhoso que nos criou, o Senhor Deus agora, todo esse relato, ele mostra tudo isso, né, essa grandeza, esse projeto que ele fez, e nos dá um propósito de adorá-lo. Então a gente é formado para isso. Mas, mesmo depois de Deus criar o homem, ele tinha um detalhezinho a mais, né, que é a criação da mulher, mas ele também queria que Adão percebesse isso. Então, Deus fala, não é bom que o homem esteja sozinho. O próprio Deus chega e fala, não é bom. E se vocês perceberem, na criação, a gente vai lendo que Deus cria os céus, a terra, e é bom. Ele cria os animais e é bom. Quando cria o homem, né, a humanidade, ele fala que é muito bom. Mas aqui ele usa o não é bom. Se vocês perceberem, Deus aqui no 18, é a própria fala de Deus, que ele vai fazer alguém que o ajude e o complete. Mas logo depois, ele volta a falar dos animais, ele volta a falar da criação e de uma tarefa que ele dá para o homem de nomear esses animais. E às vezes a gente
acha que é uma quebra, que não tem uma continuidade, porque ele vai fazer a mulher nos outros versículos, né? Mas isso tem um propósito também. Deus está reparando, né? Deus já sabia, né, no plano dele, que precisava ter algo mais. Porque o homem, ele tem uma condição privilegiada diante da criação, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm essa questão, né? As plantas não têm essa questão. São criações de Deus, mas essa relação é ao homem que eu falo, homem e mulher. Então aqui parece que tem uma quebra aqui, mas não tem. Então ele usa que não é bom. Adão recebe uma tarefa, nomear os animais. Fazia parte do que ele tinha para fazer ali, do cuidado do jardim. Então Deus pede que ele faça isso. Enquanto ele trabalha, ele vai percebendo que ele está sozinho. Por quê? Vem aquele desfile de animaizinhos, né? E aí ele vai reparando. O elefante, ele vê as características, dá o nome para o elefante. E ele vê que o elefante macho tem uma fêmea. Então ele vai lá ver o leão, ele vê que o leão tem uma leoa. Ele vai dando nome, ele vai... Imagina, todos os animais, ele vê as aves e sempre tem um parzinho, né? Sempre tem uma outra versão daquele mesmo animal. Então, enquanto ele está trabalhando, Adão mesmo vai percebendo isso, né? Não tem alguém semelhante a ele, não tinha alguém que correspondesse a ele. Então, ele pôde observar, ele pôde entender, e esse conhecimento foi trazendo esse entendimento para ele. Adão podia se relacionar com os animais? Sim, de estar ali, né? Tipo, o cachorrinho, igual a gente tem um pet, assim, mas não é a mesma coisa de um outro ser humano, não é a mesma coisa. Falta... Adão é diferente, né? O imago Dei, essa questão que eu já falei. Ele precisava de outras coisas, de alguém igual a ele, em essência, em natureza e em propósito. Deus moldou Adão das suas próprias mãos. Deus soprou o ar para que ele vivesse. Deus o criou dessa forma e deu uma tarefa. Deus se relacionava com ele. E tinha o propósito da adoração. Então ele era o único da criação até aquele momento que fazia essas coisas. Não havia outra pessoa como ele. Então, Deus vai fazer alguém, né? Farei alguém que o ajude e o complete. Eu trouxe algumas versões para vocês verem as palavras que podem ser usadas para explicar essa outra pessoa que é criada por Deus. Então, na área fala auxiliadora idônea, alguém que o ajude e o complete, alguém que o auxilie e o corresponda, uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E essa escolha de palavras é muito importante. A forma de escrever e de se expressar no hebraico é um pouco diferente do nosso português, de como a gente fala. Então, cada palavra escolhida, ela tem uma função e um propósito. A Bíblia traz um sentido diferente do que a gente está acostumado hoje. Para a gente, auxiliar no dicionário é uma pessoa que oferece ajuda, que presta auxílio, mas também é um profissional com funções secundárias dentro de uma empresa, um auxiliar, um ajudante. E talvez por esse nosso entendimento de algo secundário, alguém que está abaixo de alguém, a nossa interpretação começa a ficar um pouco diferente daquilo que era o plano de Deus mesmo, daquilo que Deus tinha projetado. Então, na Bíblia é a palavra Etzer, e tem duas referências quando é usada. Sempre vocês podem encontrar, não sei quantos de vocês entendem um pouco disso, de ler ali no original mesmo, a palavra sempre vai se referir a Deus. Deus como auxílio, quando fala de Deus ser um refúgio e fortaleza, mas como o auxiliador, como essa função, como a mulher também é colocada, a referência é unicamente a Deus. Então Deus pega essa característica, uma função dele, uma escolha dele, e escolhe a mulher para colocar isso nela. É um presente de Deus, ele vê, ele sabe, né, dentro da Trindade, as funções que cada um tem, e ele escolhe esse detalhe e coloca em especial na mulher, para que ela complementasse o homem na tarefa, em tudo aquilo que Deus estava
estava se propondo a fazer, né? Nesse grande projeto que Deus tem. E idônea aqui no sentido de alguém que corresponda a ele, a contraparte adequada a ele e a necessidade do homem. Não é só ao homem em si, mas a necessidade desse projeto de Deus, né? Igual a ele em forma, constituição e disposição. A gente tem que lembrar que Deus tem um porquê de tudo isso. Cada coisa que ele cria tem uma função na criação. E o plano que ele tinha para o homem e para a mulher, de família, de espelhar o próprio Deus, né? Espalhar isso para o mundo, tem um porquê. Cada coisinha tem um porquê. Então, ele projetou a mulher para isso. Ele constituiu ela com as próprias mãos para isso. Então, a mulher não foi feita para ser um objeto, como às vezes a gente ouve em alguns lugares. Ela não é uma sombra do homem. Ela não é uma funcionária, muito menos uma escrava. Foi planejada por Deus para complementar o homem e dar prosseguimento para o plano de Deus, né? Para o plano do próprio Deus. Ok. E aí, então, vem a criação da mulher. Deus faz Adão dormir e faz a primeira cirurgia, retira uma das costelas de Adão e, a partir dali, ele molda a mulher, faz a mulher e leva até o homem. Isso também é muito, muito bonito de você pensar. Deus também formou Adão com as próprias mãos, mas ele pega um pedacinho do Adão porque Eva é feita para Adão também. Então, ela é feita para ele e a partir dele também. E, mais uma vez, Deus molda, Deus faz com cada detalhe essa mulher especialmente para ele e leva para ele. Então, Adão acorda ali desse pós-operatório, se a gente pode chamar isso, e abre os olhos e se depara com um presente. E ele fica tão fascinado diante daquilo, porque ele já tinha percebido que ele estava sozinho, né? Ele já tinha observado os animais, ele sabia que faltava alguma coisa. Mas, como Adão, nós também, a gente nunca sabe exatamente aquilo que a gente precisa. A gente tem uma noção, a gente tem uma ideia, mas Deus conhece o íntimo do nosso ser e, principalmente, o propósito que ele tem. Então, Deus cria e Adão fica... sei, chocado, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele fica, assim, impressionado e ele até vai compor o que a gente pode chamar até de primeiro poema, porque no hebraico tem um jogo de palavras aqui, de falar osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele está querendo expressar isso, de que não foi algo criado à parte, né? Deus criou especialmente para ele, fruto, junto dele também, né? A partir dele também. E ele continua com essa tarefa que Deus deu para ele de nomear a criação e ele dá um nome para ela. Ele chama de mulher. Então ele recebe e aqui está esse poema. No hebraico, o homem chamado de Ish e ele acaba chamando a mulher de Ishá. A raiz da palavra fica sendo a mesma e só entra o que é o feminino, para identificar, de ser igual a ele, mas não exatamente igual, é correspondente a ele. E aí, eu trouxe uma contribuição, além do livro que a gente está estudando, tem uma autora que eu gosto muito, as meninas já devem ter ouvido eu e a Bia falar muitas vezes, que é a Francine Walsh. Ela escreveu um livro que fala sobre a mulher, né, chama Ela, a Imagem dele. E nesse livro, a Francine fala muito sobre o propósito da mulher, o papel, como a gente lida com isso no mundo de pecado, porque até agora a gente está vendo a criação da mulher, do homem, sem o pecado. O pecado ainda não entrou nessa história, então ainda é uma questão de perfeição. Então, a Francine traz um questionamento interessante, que ela fala que Deus podia ter criado outra coisa. Por que uma mulher? Não poderia ser um animal? Não poderia ser outro homem? Porque às vezes a gente fala, né? Quando tem momentos em que é importante os homens conversarem com os homens, as mulheres com as mulheres, porque a gente se entende e sabe coisas melhores. Mas então,
por que não foi outro homem? Por que tinha que ser uma mulher, né? E aí, não tem como a gente falar sobre homem, sobre mulher, sobre isso, sem tocar numa questão que hoje é até um pouco, não sei se polêmica é a palavra certa, né? Mas sobre as questões de gênero, né? Nos é apresentado hoje que o gênero em si, ser homem, ser mulher, não é algo que é intrínseco à pessoa, que não vem com a pessoa. É uma questão de escolha, que com os avanços tecnológicos e da medicina, a gente pode passar por uma transformação e a gente escolher aquilo que a gente quer ser. A gente poderia se definir e, a partir de uma escolha, de uma sensação, um sentimento, falar, sou mulher, sou homem. E até nisso, muitas pessoas estão tendo dificuldade de definir o que é uma mulher. Se está tão fluido, se não há uma definição sólida, qualquer um pode ser o que quiser a partir de uma sensação, de um sentimento, isso fica muito fluido, a gente perde o conceito principal, isso é uma mulher, isso é um homem, essas definições concretas, e a gente vai até perdendo a percepção de beleza que existe em ser um homem, em ser uma mulher, nessas definições. Então, quando a Francine vai falando sobre essas coisas, ela fala que existe tudo isso, mas, entretanto, no plano original do Criador de todo o universo, vemos que quem completou o homem e foi capaz de fazer o próprio Deus declarar que sua criação era muito boa, foi uma mulher. Como eu estava falando desde o começo, existe um propósito nessa diferença, existe um propósito de ter essa diferença. Então, a gente está vivendo num mundo de fluidez, de conceitos meio... Eu acho que não sei nem se a gente pode dizer conceitos, porque o conceito fecha e te entrega uma coisa pronta. É tudo fluido, é tudo assim. Mas a gente volta para a Bíblia e vê que não, que Deus, o Criador, ele diz que existem 2 gêneros, que eles são diferentes e que isso é muito bom. Não há um problema nisso. Eu sei da responsabilidade de falar isso e vai estar na internet, mas eu acho que cada vez mais é necessário que a gente se posicione. Então, voltar para a Bíblia e todos esses estudos, mais uma vez, se você perdeu a aula passada, assista. A gente precisa ter isso bem definido. Isso são bases da nossa fé, são coisas que vão ser cobradas assim no decorrer, as pessoas vão querer saber a nossa opinião e uma hora é preciso a gente se posicionar. E lembrando de mais uma coisa, assim, já trazendo argumentos, né? Toda essa fluidez, todas essas coisas baseadas em sentimentos, a gente precisa se lembrar que a própria Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o nosso coração, esses desejos, essas vontades, é desesperadamente corrupto. A gente lida com o pecado, a gente tem sensações que às vezes nos enganam. Então, a gente precisa voltar para a Bíblia, a gente precisa voltar para aquilo que é verdadeiro. Se a Bíblia é a nossa palavra, é a palavra de Deus, e a gente acredita nisso, então voltemos para ela e que a gente tire dela as nossas bases. E aí eu trouxe uma outra contribuição da própria Francine, né? Nossas definições sobre qualquer coisa, inclusive dos sexos, não pode vir de outro lugar que não seja a fonte primária e criadora. O próprio Deus. Ele criou, ele tinha um projeto. E a gente sabe disso. Então, vamos voltar para ele e lembrar o que foi estabelecido, o que foi planejado e que era muito bom. Não se esqueça disso. É muito bom. É diferente, é muito bom. E aí, mais 2 autoras muito interessantes, Mary Cassin e Nancy DeMoss, elas falam que quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha em mente a dinâmica do seu próprio relacionamento. Os 2 gêneros sexuais foram criados para refletir algo sobre Deus. O relacionamento de homem e mulher, né? Eles foi moldado segundo o relacionamento nós conosco que existe em Deus, na Trindade. Então, os 2 gêneros foram criados para exibir o Senhor Deus. Mais uma vez lembrando que tem um propósito em criar a mulher e o homem, tem um propósito em ser diferente. E aí eu
trouxe que a Trindade ali em cima, se vocês verem, Pai, Espírito Santo e Filho, eles são responsáveis pela criação do homem, da mulher, e aqui já estão com as suas funções, o que é estabelecido, e até mesmo com os problemas que a gente enfrenta pós-queda, né? Aqui embaixo. Mas é isso. Os dois, juntos com Deus, vão espelhar essa realidade. Na próxima aula vocês vão ver desse propósito do casamento, da união, do uma só carne. Mas é isso, são reflexos do que Deus é. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Não é por acaso, os animais não foram criados assim, as plantas não foram criadas assim. Nós temos um relacionamento próximo com esse Deus. Um Deus relacional, alguém com quem a gente pode conversar, né? Então, até importante voltar nisso, esse foi um dos primeiros gráficos que eu vi no próprio seminário com o André mesmo, e me ajudou a começar a endireitar a minha visão sobre a mulher, porque eu fui muito influenciada pelo feminismo, por outras ideias, e voltar para o básico, o que Deus está falando, como Deus criou, como Deus quer que seja, foi muito importante. Então, na dúvida, volta para o começo, volta para as origens, aproveita essas aulas e volta para cá para entender o que Deus quer de mim, e aí como homem, como mulher, diante de tantos problemas e diferenças, deturpações que a gente vai vivendo, né? Isso pode se perder, a gente perde, às vezes, até o entendimento de, poxa, eu sou mulher, qual é a minha parte agora nisso? E até trazendo um pouco para mim mesmo, eu não valorizava essa questão do feminino. Fui ensinada, não pela minha mãe, tá aqui, mas fui ensinada que as coisas de homem eram mais legais e melhores. Então, desde de coisas poucas, como, sei lá, um jogo de futebol, gostar de esportes, e que coisas de mulher eram menos, eram inferiores, eram bobeira. Então, sei lá, até hoje a gente chama de skincare, né? O cuidado, assim. Para que isso? Frescura, bobeira, sabe? Eu sei que isso não é o essencial da mulher, não é... Deus não criou a gente só para essas coisas estéticas de beleza, mas fazem parte também do expressar a feminilidade. Assim como o homem tem características que expressam a masculinidade, expressam essa diferença, que, lembrando mais uma vez, é muito boa. Então, aqui, o livro traz uma questão interessante sobre a beleza de Eva. Vocês lembram de ler na Bíblia quais são as características dessa mulher? De Eva? Como que ela era? Alguém se arrisca? Se ela era bonita? Se Adão era linda. Por que ela era linda, Terezinha? Porque não tinha nenhuma outra pra ele comprar. Mas só tem uma. Será que ela era a mulher mais bonita que já existiu? Aos olhos de Adão? Com certeza. Porque era um mundo sem comparações. É exatamente o que a Terezinha falou. Não existia outra mulher para se comparar. E eu até imagino para Eva aqui, que alívio, né? A gente não lê ali quem era o estilista que estava vestindo Eva, até porque não tinha necessidade, mas quem fez o cabelo dela, qual era o esmalte que ela estava usando, se ela fez algum procedimento estético ou não, se ela estava mais magra, mais gorda. Não tinha métrica, não tinha padrão de beleza, mas ela era exatamente o que o homem precisava. Então, todas essas questões que hoje até são importantes para as mulheres, não tinha nada, não era isso que era o importante. Ela não abria o Instagram de manhã e via a amiga dela toda produzida, tomando um café na beira da Torre Eiffel e não se sentia mal, porque não tinha nada disso.
Era um relacionamento perfeito, um pleno contentamento no paraíso. Ela tinha o amor do homem e a comunhão com o próprio Criador. Havia um sentido, um propósito, havia trabalho. Era realmente o mundo perfeito. Era uma relação direta, né, com esse Criador. Deus andava com o homem, Deus andava com a mulher. Eles desfrutavam de uma criação, também uma proximidade, né, com os animais, com as plantas, com tudo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no meio da natureza, assim, sem interferências humanas, só você ali vendo uma paisagem e admirar o tamanho dessa criação, desse Criador. Era isso que os dois podiam ver, sem defeitos, sem pecados, sem nada disso. Admirar a obra criadora de Deus, que Deus havia criado. E eles também eram parte daquilo, né? Com o propósito de refletir na Terra, nesse mundo novo, aquilo que Deus havia planejado. Havia um porquê de tudo isso. Ela não estava andando num mundo sem sentido, se comparando e buscando a aprovação dos outros, né? E aí, mais uma vez, a Francine vem com uma frase muito boa para exaltar a criação da mulher. E aqui, homens, não quero que vocês se sintam menos. Na aula passada, a gente já falou da criação do homem, da importância de tudo isso, mas a gente precisa voltar e celebrar o que a mulher é. Por essa perda de significados que a gente tem hoje em dia, por essa fluidez das coisas, né? Essa diferença. Deus nos dá coisas completas, estabelecidas, e o mundo tem nos dado coisas fluidas, dado nenhum parâmetro básico, né? Não há nada concreto, uma base firme da onde você tirar suas percepções e pensamentos. Então, eu acho interessante a gente lembrar um pouco das coisas boas de ser mulher e de exaltar esse pedacinho da criação também. Então, ela fala, a mulher não foi um personagem secundário no drama da criação. Ela foi a peça final, aquela que faltava, para que o Criador amoroso pudesse admirar o seu trabalho e dizer, basta, está completo, é chegada a hora de descansar. Depois que ele termina, a gente viu, né, que no capítulo 2 mesmo, o Moisés vai fazendo todo um resumo, contando tudo que foi a criação, e agora ele foca exatamente nessa distinção. Mais uma vez, com um propósito. O texto específico sobre esse momento tem um propósito. Definir que existe um homem e uma mulher, né, a criação da humanidade ali, mas em dois, que isso é bom, é diferente, mas é bom. E essa diferença expressa Deus, expressa a Trindade. E ela até termina, eu não coloquei aqui, mas ela mesma escreve que quanto privilégio e quanta honra ser mulher. Então, eu queria que principalmente as mulheres se lembrassem disso, mesmo que o mundo às vezes diga que não, Deus criou vocês para serem a segunda parte, para não estarem ali. A gente ainda vai falar nas próximas aulas sobre papéis e tudo mais, mas lembrar que é um Deus amoroso e perfeito, criando um plano perfeito, e que as mulheres fazem parte disso, tem uma contribuição muito bonita, foi moldada por Deus da mesma forma que o homem, a imagem e semelhança dele também. Eu faria uma observação. Por favor. Que você falou, eu creio que é tão importante para os homens como é para as mulheres essa questão da valorização. Os homens precisam ser ensinados desde muito cedo a fazer uma correta valorização, uma correta compreensão de quem é mulher, de sua constituição, seu papel dentro do plano criativo de Deus, projeto redentivo de Deus. Os pais, especialmente os pais, homens, os varões, né? Só varões, não sei qual é o certo agora, precisam alimentar isso na vida dos filhos, tanto das filhas quanto dos filhos, para que os homens aprendam a honrar as mulheres nas formas apropriadas. Existem formas apropriadas, e é óbvio que essas formas apropriadas elas ganham camadas dependendo do tipo de relacionamento. Então eu creio
que é só essa observação que eu faria. Homens também precisam ganhar essa consciência, né? Da valorização, igualdade ontológica, sim. Diferença funcional, isso reflete a Trindade como nós vimos. A gente precisa aprender isso. Resgatar isso e viver feliz com isso. Isso, na verdade, essa é sempre a felicidade. Né? Então é só essa observação. Homens também precisam ficar bem atentos. É isso aí. Ótimo, André, ótimo. Lembrando que as crianças imitam, né, aquilo que elas veem, o nosso exemplo. Então, elas vão imitar a maneira como a gente trata um ao outro, seja homem, seja mulher. Então... Na Espanha, tem um missionário nosso lá na Espanha, né? E é interessante que ele fez uma colocação que eu fiquei, assim, não imaginava que estava na condição que está, né? Eles começaram essa semana, até para também, como um atrativo, né? Aulas de jiu-jitsu, promovidas pela própria igreja. Eles não esperavam, lotou, muita gente compareceu, né? Mas aí ele colocou o seguinte: o governo tem dado apoio para essa questão da ideologia de gênero lá. Então, apoio em que sentido? De orientação, ou seja, quem quiser ser homem, quem quiser ser mulher, trocar de lado, o governo apoia isso. Eu achei super estranho. Mas as coisas que geralmente acontecem lá acabam chegando aqui também. Aqui já é autorizado. Então, O SUS cobre esse risco. né? Então, assim, o que ele fez? Não é que vai ter luta, não. É para que o homem possa resgatar o papel dele de futebol, de um treinamento. Porque o que está acontecendo lá? Essa foi a sensação que ele nos deu. Que a gente achava que era mais aqui, né? A gente não vive lá. Mas na Europa a coisa está mais avançada, pelo que a gente percebeu. Para esse lado negativo, dessa inversão de papéis, né? Foi justamente o que a Evelyn colocou. Então essa questão do padrão de Deus, para trazer de volta na mentalidade secularizada, é papel da igreja. Realmente pegar essa espada, que é a palavra de Deus, e falar: olha, o correto é esse aqui. Esse é o padrão de Deus. E a gente tem ficado abismado com o que tem acontecido no mundo, né? E a gente acaba achando que isso é aqui, vai passar. Não, está piorando. Não vai passar. Está piorando. Então eu queria até que a gente pudesse estar orando agora por isso. Eu acho que pela nossa igreja, pelas pessoas que aqui estão chegando, com esse mesmo intuito, né? Que essa visão possa não ficar presa nessa sala aqui. Mas que a gente possa continuar falando: olha, homem é homem, mulher é mulher, qual é o papel deles, nosso, na história que Deus tem escrito. Eu tenho notado, eu trabalho com erros médicos, né? Processos ligados a erros médicos. E aí já não dá para contar em uma mão os casos de cirurgia de mudança de sexo, em que há um arrependimento da pessoa que fez a cirurgia, e ela fez a cirurgia pelo SUS, porque é financiado pelo SUS, mas a regressão porque ela nasceu, isso não é financiado pelo SUS, e aí, se já é difícil fazer a mudança de sexo, retornar para o que era, é uma cirurgia que muitas vezes custa a vida da pessoa. Eu acho que é muito importante que a igreja realmente tenha um papel com pessoas que homossexuais, que de alguma maneira, claro que o homossexual já está em pecado, mas alguém que está pensando em fazer esse tipo de cirurgia, de tomar essa decisão tão drástica e que a gente sabe que se afasta tanto do padrão de Deus, é importante que todo mundo que vivenciar numa situação dessa, para além do que eu falei aqui, dos perigos para a saúde da pessoa, que a gente também possa mostrar a pessoa que muitas vezes ela não sabe. Ontem o Udo estava falando sobre isso no encontro dos jovens, sobre as regatas, né? A regata de noite, se você se você não estudou o mapa antes, você não sabe quais são as regras da prova, você não faz a prova, né? Você fica perdido. Muitas vezes as pessoas estão tão distantes de Deus que esses padrões, esse propósito que a gente conhece da criação de Deus, a pessoa não conhece. E aí, para ela, a vida é
é em torno dela mesma, e se ela se sente bem fazendo esse tipo de cirurgia, vivendo longe do propósito de Deus, para ela está tudo certo. Acho importante a gente refletir esse propósito de Deus. Exatamente. Ontem o Udo falou com os jovens e foi muito claro nisso, de dizer que às vezes as pessoas estão andando no mundo sem saber o caminho para onde elas devem ir. Elas não têm uma luz, e é nosso dever como cristãos, né, passar essas instruções, mostrar para elas qual é o caminho correto. Achei interessante, Gabriel, o SUS, né, financia essas cirurgias e cada vez mais cedo, de faixa etária mesmo, é incentivado que as crianças se decidam. É passado para elas essa decisão. E não sei vocês, mas as crianças que eu conheço têm dificuldade até de escolher colocar uma blusa num dia frio. É preciso uma insistência, às vezes, dos pais. Elas escolhem comer besteiras, não que a gente não faça isso também, mas escolhem os doces, as besteiras, ao invés daquilo que é saudável para elas. E os pais precisam estar ali orientando. O que dá a elas essa autoridade sobre si mesma de dizer: eu não sou um menino, eu não sou uma menina, né? Mas a sociedade tem provido esses recursos para que, se ela disser isso, então vamos atrás dessa mudança. Porque o que é dito, né, que está errado, né, que há um problema ali, ela não está no corpo que deveria estar. E isso é sério, porque aí a gente volta para a Bíblia e vê que a pessoa está questionando Deus, né? Questionando a própria criação. Só para introduzir essa pauta é muito importante, uma questão muito séria. E a igreja precisa se preparar, se abastecer por literatura. Eu acho um fato fantástico a gente ter vozes femininas fazendo teologia. Eu acho fantástico uma sociedade de uma mulher. É sensacional isso. Tem que ser assim. Por quê? A gente começa a sair das caricaturas, porque a discussão dentro do evangelho, dentro do evangelicalismo, ela muitas vezes beira a caricatura sobre esses problemas, sobre a questão da identidade de gênero. Né? E então é aí que você perde força na hora de argumentar em favor. Não perde força, mas a discussão fica muito enviesada entre posições ideológicas. Né? Os cristãos assumem essa questão do gênero quase como uma ideologia, não só ideologia, mas uma verdade, uma fundamentação da verdade. O corpo hoje é visto como uma posse. A gente ainda tem recomendado para os jovens, a Evelyn já leu esse livro dele, que a gente já leu, a gente já distribui, e os jovens, adolescentes têm às vezes entrado em contato com esse assunto, um livro da Nancy Pearce, excelente teóloga, chamado Ama Teu Corpo. E ela vai tratar dessa questão de como a sociedade atual desconstruiu a personalidade, desconstruiu o ser humano de tal maneira que o corpo passou a ser visto como uma posse e não como aquilo que você é. Inclusive, eu adotei essa visão, porque eu creio que é a terminologia que nós usávamos anteriormente, né, aspecto físico, aspecto imaterial do ser humano dentro da antropologia bíblica, ele ficou meio rendido a essa ideia de que o corpo pode ser uma posse. O corpo não é uma posse, o corpo é você. Você é seu corpo também. Né? E quando essa visão, a gente começa a trabalhar de maneira bastante consistente nessa visão, fundamentando bem biblicamente, e a gente entende que a minha sexualidade é um presente de Deus, não uma maldição, a gente caminha, a gente dá as bases corretas. Outra coisa que a gente precisa se preparar, gente. As crianças podem passar por confusões sobre a sua sexualidade. A gente tem que admitir que isso é uma coisa possível, que precisa ser acompanhada com atenção, cuidado e não com imposições. Quando eu digo não com imposições, diz, invariavelmente as crianças e adolescentes que têm esse tipo de confusão, e a minoria, não é a maioria, eles se resolvem. Poucos são os casos que você precisa entrar com um trabalho mais cuidadoso e consistente de aconselhamento, acompanhamento psicológico, seja lá o que for. Então, são coisas que se resolvem à medida que a maturidade vai chegando. Né? Pode haver uma confusão.
pode haver alguma espécie de... Mas a gente precisa dar tempo de acompanhamento adequado para que essas coisas sejam vencidas de forma correta. E vamos lembrar, gente, o coraçãozinho daquela coisa fofa que você tem em casa é pecaminoso também. É pecadorzinho. Tá? E essa questão da sexualidade é pecaminosa, está presente lá, ainda que de forma germinal, de forma seminal, mas está lá. Então a gente precisa ser bastante atento. A nossa conversa como cristãos, como povo de Deus, tem que ser bastante franca. A gente precisa abrir o coração sobre isso. Você deve passar, ou você já passou, você deve passar eventualmente por problemas dentro de casa dessa situação. A gente tem que ser acolhedor e cuidadores uns dos outros nesse assunto também. Não fazer aquela fotografia de família crente doriana, né, que chega no domingo, está tudo maravilhoso, perfeito. Às vezes não está. Só para, acho importante isso, que são assuntos bastante sensíveis, mas que não podem ser tratados sem boa teologia, sem a verdade revelada nas Escrituras e sem um compromisso sério com uma discussão mais completa, mais ampla, mais dedicada, sem caricaturas. Acho que a Evelina levantou um ponto importante, que é a questão do papel dos pais. Eu não sei quantos sabem aqui, mas na Indonésia existe uma pandemia, se assim a gente pode dizer, de pessoas com diabetes. Por quê? Nos anos 70, 60, o governo permitiu que uma empresa ingressasse um leite condensado em tenra-idade. E os pais não sabiam o que estava lidando, é um produto gostoso. Bom, o governo foi a público há pouco tempo para pedir perdão, dizendo que na época deveria ter tido uma intervenção em que a sociedade inteira da Indonésia, a população, a grande parte tem problema com diabetes. Justamente porque na tenra-idade começaram a introduzir o leite condensado na mamadeira das crianças. Então olha só o tamanho do papel dos pais. Então, peraí, o que eu estou dando para o meu filho? Que negócio que é esse? E a gente olha para a Indonésia, mas a gente não pode deixar de olhar para cá. Quanto de refrigerante nós já demos para os nossos filhos, um monte de coisa açucarada. Né? Eu estou indo para esse lado porque essa questão da ideologia de gênero está indo para o mesmo sentido. Os pais não sabem onde vão dar e estão querendo dar uma opção para uma criança que está no mundo e diz, olha, você que tem que me orientar. Parece que eles estão esperando a criança falar isso. E a criança não vai falar. Então, quer dizer, os pais, essa questão da omissão, ou de estarem perdidos mesmo. Eu vou para onde a sociedade está indo. A sociedade está indo para esse lado, eu vou também. Por isso que a gente quer reafirmar aqui a questão do papel da igreja nessa questão. Fala, Fernanda. Bom dia. Meu nome é Fernanda, a gente não é daqui, mas eu sinto que eu preciso colocar um assunto, até parabenizando a aula, porque na continuidade disso que você está falando, hoje a gente recebe muitas pessoas, eu não sei aqui qual é a história, né, mas muitas vezes nós somos criados dentro da igreja ouvindo essas verdades. E hoje muitas pessoas têm se achegado a Deus em igrejas que evitam esse tipo de assunto, porque hoje é muito polêmico. Então essas famílias recém-convertidas ou que tiveram contato recente já com uma família estabelecida, não conhecem essas verdades. E o padrão que elas têm é o do mundo dentro da igreja. Né? Então, assim, hoje, como cristã, eu sinto muita falta desse tipo de abordagem bíblica, clara, direta e que nos conecta com Deus de uma forma muito simples. Né? A verdade de Deus é muito simples. Eu só queria perguntar. Obrigada. Eu acho que o inimigo é tudo menos burro, né? E a forma dele se colocar é muito assim. O objetivo dele é nos neutralizar. E essa confusão no meio dessa fumaça, um jeito de fazer os casais se entenderem. E aí eu estava pensando nisso que o Gava falou. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela tem referência de escolas e de história, do tipo de uma professora que resolveu
desde o nascimento da criança, não definir o sexo e criá-la de forma indefinida. Eu não sei exatamente como, mas ela está fazendo isso. E, por exemplo, nessa transformação, na cirurgia de transformação, tem histórico de crianças de 11 anos cujos pais incentivaram a criança a fazer. Então, assim, a minha fala aqui é para trazer a noção de que as crianças precisam de referência, e os pais são essa referência e trazem a verdade, a palavra, trazem a Jesus para casa. E a responsabilidade da igreja, né, como um lugar onde a minha filha vai vir e vai ver esse tipo de realidade que vai direcionar a partir da palavra de Deus para uma vida que no futuro ela vai casar e vai ter, se Deus quiser, a sua família, e ela tenha essa não confusão de papéis, essa não confusão de referências. Então é importante o papel enquanto pai e mãe e da igreja como atuante na sociedade para ser essa fonte de referência. Está gerando muita confusão. Essa semana eu tive uma mãe compartilhou comigo de uma filha de 8 anos que chegou para ela e perguntou, até ela falou assim, na linguagemzinha dela, que se ela quisesse ela podia ser LGBT, né? Eu posso ser bi, né? Então imagina, e quem trouxe isso para ela foi uma outra menina de 8 anos. Então é muito sério, e é muito precoce, e é uma confusão. E é uma família cristã. Então, eles estão sendo bombardeados a todo tempo. É muito sério. E a gente precisa se posicionar. O Moraes falou de referência, né? A semana retrasada eu fui convidada para falar para umas mulheres de uma ONG, e o que eu achei interessante é que uma delas falou assim: nossa, que bom que você veio me falar, porque são sempre homens que nos falam, né? E o fato de você estar dando essa aula aqui para nós, é nosso, não é? Porque nós somos mulheres. Nós somos humildes. É nosso. E eu achei interessante, falei, então, olha o papel da referência mesmo, né? Como mulher, como homem. E a minha filha foi uma das que estavam programando, e ela falou: mãe, eu chamei 5 mulheres e todas elas falaram não, e você falou sim. Eu falei: então, filha, a gente tem essas mulheres, elas têm filhos, homens, meninos e meninas, né? E precisam realmente ter mulheres falando. E eu achei que isso foi diferencial lá. E elas falaram: não, agora vai ser sempre mulheres que vai vir falar pra gente, né? Como é importante mesmo, né? Mulheres, estudem. Estudem, entendam bem o seu papel e venham aqui para frente também, por favor. Eu queria pegar o gancho que o Brian falou. Olha que interessante, né? A gente acaba sendo influenciado pelo principal tema da época, né? Então vai para LGBT. Mas esse texto tem muitas outras coisas para a gente também pensar, né? Por exemplo, ali, os começos. Não tinha comparação. Certo? Então valia tudo? Estou entendendo? Logo depois da mulher ter sido criada, aparece assim: por isso deixará o pai, o homem o pai e a mãe. Mas nem Adão nem Eva tiveram pai nem mãe. O que é esse negócio de pai e mãe? Estou entendendo? Então, assim, quando a gente olha para aquele ambiente ideal e traz para o nosso, a gente vê que está caído e que está pervertido. No entanto, a gente vive nesse. Então, aqui nesse ambiente, a gente tem que ter a mente aberta para olhar a palavra de Deus e aplicar em todas as áreas da vida, senão a gente fica bitolado. Entendeu? A gente lida com tantas situações no dia a dia. Então eu só vou olhar isso, porque esse é o assunto principal. Não, eu só vou olhar aquilo. Não, a gente tem que olhar com um ambiente muito mais macro e ver como que a palavra de Deus se aplica nas diversas áreas. E isso é super difícil, não é fácil um negócio desse. Entendeu? É fácil dizer, eu acho isso, eu acho aqui, tá bom, mas tem aquele livrinho, né? Em seus passos que faria Jesus. É um pouco antigo, está bem desatualizado, mas a proposta é interessante. Jesus vivesse na minha vida, nas minhas circunstâncias, cidade de São Paulo, ano 2023, no Brasil, com todos os problemas que a gente sabe que tem. Como que ele agiria? Como que ele pensaria? Como é que ele se posicionaria? Tá entendendo?
sabe? Ele brigaria com quem era diferente? Mas ele não brigava com quem era diferente. Ele só caía em cima dos religiosos porque eram hipócritas. Quando os pecadores chegavam para cima dele, senta aqui. É isso. Vai, não pegue mais. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente, também na boa intenção, acaba se enrolando. Porque a gente acaba fazendo coisas na boa intenção que não é o que a Bíblia estaria dizendo para a gente. Então, irmão, crente tem que ter cabeça aberta. Não crente e bitolação não combina. A gente tem que enxergar a coisa com uma perspectiva ampla, né? O americano chama de big picture, e pegar a Bíblia e dizer, ok, se Jesus vivesse aqui, como ele agiria? Porque não tem jeito, a gente está sendo confrontado. E olha, só vai piorar. Agora com o chat GPT vai ser fácil dar aula na escola dominical. Estou entendendo o que eu estou falando? São coisas que estão aparecendo que há 5 anos atrás, talvez 2 anos atrás, a gente nem imaginaria. Mas são realidades que só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. E para a gente olhar o mundo a partir da Bíblia, não ver o mundo e aí pegar a Bíblia para completar. E só mais uma coisa, eu vou aproveitar a oportunidade. Ontem eu estava falando com o Gabriel, com os meninos, eu sempre vou atrás de pessoas para servir no ministério com crianças, né, com kids. E eu estava ali meio insistindo um pouco porque essa questão do exemplo. Aqui os referenciais a gente sempre está de olho, mas a maioria absoluta do grupo de voluntárias do Kids são mulheres, são meninas, e é muito bom, elas têm essa característica de querer cuidar, de estar ali, mas homens, façam uma experiência, convido vocês. Não precisa chegar de cara e dar uma aula, não. Mas vamos lá com a gente, dá uma olhada, vocês vão ser referenciais para os meninos da igreja também, mesmo que vocês não tenham filhos.